Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro perfumado no canal Cheirinho no Cangote. Para quem não me conhece, eu me chamo Hilton Buenos Aires, sou doutor em filosofia e estudante de perfumaria. Aqui, o nosso interesse é entender a perfumaria pelo seu aspecto histórico e cultural, sem perder de vista também uma piadinha de quinta série, um meme, um senso de humor um pouco duvidoso. Hoje nós vamos falar de dois perfumes da casa grega Korres, Black Pepper e o descontinuado Pimenta Preta. Pimenta negra é o nome que ele era usado para ser vendido nos países de língua espanhola. Esse vídeo vai ter algumas partes. A primeira parte, como de costume, nós vamos falar do aspecto da química orgânica envolvendo a pimenta. Na segunda parte, nós vamos ver especificamente a história da pimenta preta na civilização grega e romana. E na terceira parte, nós vamos falar especificamente do perfume em si, no caso dos perfumes em si. Neste exato momento, vamos falar da química orgânica. Antes de dar continuidade ao vídeo, um recado rápido. Eu não tenho parceria comercial com nenhuma empresa, com nenhuma marca. Todos os vídeos que eu faço aqui são totalmente independentes e são frutos de muitas e muitas horas de estudo, de leitura e de pesquisa. Se você gosta do canal Cheirinho no Cangote e quer que eu continue trazendo esses vídeos que você não encontra em nenhum lugar da internet, só aqui, você tem que me apoiar. Como é que você pode me apoiar? Primeiro é comprando qualquer produto no Amazon através dos meus links de afiliado. Todos esses links eu deixo aqui na descrição. E a segunda maneira é você ser o meu aluno no curso História Cultural do Perfume. Neste curso, nós abordamos os grandes clássicos dos anos 20, olhando o perfume em perspectiva com a cultura, com a arte, com a sociologia, com a história, com as dinâmicas sociais da época em que esses perfumes foram criados. Então, é um curso multidisciplinar, onde a gente vê literatura, a gente vê pintura, vê música, movimentos artísticos, cinema. Tudo isso é um conteúdo exclusivo que não tem em lugar algum na internet, que foi fruto de muito tempo de pesquisa e muito tempo de dedicação. Um conteúdo selecionado com a minha curadoria e com a minha didática. O link na descrição. Seja meu aluno, te vejo no outro lado. Bora pro vídeo. Se você acompanha o meu canal há mais tempo, você provavelmente viu um vídeo a respeito do perfume Timur da Febo, cujo protagonista é exatamente a pimenta Timur. Naquele vídeo eu falei algumas coisas pertinentes às especiarias. O que são especiarias como um todo. Naquele próprio vídeo eu tinha dito que eu faria um vídeo específico para tratar das pimentas. E convém que o vídeo seja exatamente este que você está vendo agora. Falar especificamente das pimentas verdadeiras, né? Porque existem outras coisas que nós chamamos de pimenta, outras especiarias que nós damos o nome de pimenta, mas que tecnicamente não são pimentas. Para mais detalhes você veja lá o vídeo do Timur da Febo. Vou deixar no card. A pimenta é uma das plantas mais antigas cultivadas pelo ser humano. Nós vamos ver mais para frente no vídeo algumas coisas a respeito das rotas marítimas entre o Oriente e o Ocidente na busca dessa especiaria. Pertence à família da Piperaceae e no final das contas é uma trepadeira originária das florestas tropicais úmidas das costas de Malabar, que é no atual estado do Kerala, na Índia. Essa trepadeira pode chegar até 4 metros de altura, tem um caule fino e ele se enrosca em outras árvores ou em outros suportes que existem ali nas imediações. Os frutos são, na verdade, pequenas drupas, mudam de cor conforme amadurecem. Primeiro verdes, depois avermelhadas e depois pretas. E a cor preta é atingida após a secagem. A gente fala pimenta do reino, pimenta branca, mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma pimenta, somente em estágios diferentes de processamento. A pimenta branca não é posta para secar no sol, por isso que ela não fica com a cor preta, enquanto que ela própria é mergulhada em água, ela fica de molho por um tempo. Tudo depende do ponto da colheita e do processamento, né? Eu peguei alguns artigos acadêmicos a respeito do cheiro da pimenta, do processo de destilação, do processo de extração das moléculas olfativas. Esse aqui é dos anos 1999, mas também tem outros. Aqui esse outro também muito interessante.
os componentes voláteis da pimenta preta. E teve um também que eu li já, esse aqui eu encontrei ano passado, que fala da pimenta longa. Lá, esse aqui é interessante por duas razões. Primeiro, esse artigo é também dos anos 90 e, em segundo lugar, é um artigo que foi feito no Acre. Então eu fiquei abismado, porque o Acre de fato existe. O Acre existe e lá estava eu lendo artigo científico de extração de óleo essencial, né? Uma coisa que não é mencionado em nenhum desses artigos é exatamente quanto rende. E dando continuidade à pesquisa, eu entrei em contato com o pessoal do site Perfumístico, né, que é um fornecedor de matéria-prima. A pessoa que me atendeu, não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei o nome da pessoa, a pessoa não me disse, mas foi muito solícito. Eu me identifiquei como estudante e também como um cliente. E eu queria saber exatamente essa questão da pimenta, quanto é que rende. E então ele me forneceu que o rendimento é no máximo de 2,9%. Eu lembro também de uma palestra que eu vi do Jean-Claude Delénard junto com o Jacques Cavalier. Se você viu o meu vídeo, né, do Terre d'Hermès, eu botei um trecho dessa palestra que eles deram. E ali o Jean-Claude Delénard ele menciona uma vez que ele estava numa feira e sentindo um cheiro maravilhoso de uma pimenta que fazia lembrar o cheiro do mar. Ele ficou com aquela ideia de fazer um perfume usando o cheiro daquela pimenta, porque dava uma sensação de brisa marítima, né? O cheiro daquela pimenta. E aí ele foi fazer o teste de laboratório de quanto ele conseguiria extrair de óleo essencial daquela pimenta. E o resultado foi esse aqui. Je vais vous faire juste une petite confession. Pour un parfum, j'ai utilisé du cumin torréfié. Le cumin torréfié, ça c'était nouveau. La torréfaction du cumin donne des odeurs de noisette, de sésame dans le cumin. Et le cumin est très intéressant pour certaines notes animales, humaines. Et là, j'avais des odeurs de noisette, de sésame, avec le cumin torréfié. Donc on fait des essais, on prend un kilo de cumin torréfié, des graines, on les torréfie, on fait un essai, 2% en extraction. C'est immense 2% en extraction, c'est immense. Et là on y va. Je trouve un autre produit que je trouve très intéressant, qui est un poivre long qui sent les algues, qui sent la mer. J'en avais besoin pour mon parfum parce que je parlais de mer. 1 kilo de ce poivre, le rendement 0,001%. Là, le coût, on est dans les 90 000, 100 000 euros du kilo. Je ne peux pas l'utiliser en parfumerie. C'est pas possible. Si j'en mets 10 grammes dans une formule, j'ai déjà 100 euros. Vous n'avez que 10 grammes, il manque 990 grammes dans ma formule. Vous n'allez pas acheter le parfum pour ces 10 grammes. Donc, vous voyez, il y a ça c'est les matières premières naturelles. Puis então, para você fazer 1 litro de óleo essencial de pimenta preta, se a densidade do óleo essencial é de 0,89 gramas por mililitro, e também a depender do grau de umidade de cada grão, né, você vai precisar de entre 25 a 60 quilos de pimenta preta para poder fazer 1 litro de óleo essencial. E essa questão, né? Depende da umidade de cada grão, porque é justamente essa a grande dificuldade da perfumaria que vai usar ingredientes naturais. Porque a qualidade do óleo essencial, a quantidade de óleo essencial que uma safra vai render, vai depender de vários fatores, vai depender do clima, vai depender do solo, vai depender da qualidade do solo, dos nutrientes do solo, vai depender da colheita daquela matéria-prima. Então tem uma série de coisas que envolvem e vão fazer com que o próprio óleo essencial ele varie em quantidade e também em qualidade. Isso não acontece com a perfumaria sintética. Você sempre vai ter aquela molécula isolada, sempre padronizada, por assim dizer.
Isso não acontece na perfumaria natural. Eu posso mostrar aqui para vocês também. Ela tem um cheiro verde, cítrico, fresco, levemente herbal. Sabe quando você deixa algum grão de molho e ele começa a dar um broto? Tem um cheiro disso. Se você mastigar esse broto, você vai sentir o cheiro com mais... Né, o cheiro vai subir pelo teu palato. E você vai sentir muitas notas olfativas ali ao mastigar um broto de feijão e tal. Tem um cheiro que vai naquela linha ali, sabe? Essas nuances mais verdes, mais cítricas, mais herbais, são devidas a certos monoterpenos que nós temos na pimenta preta. Por exemplo, na pimenta temos o limoneno, cujo aroma é cítrico, bem fresco, confere leveza e uma nota levemente frutada. Temos também o beta-pineno e o alfa-pineno, que são compostos presentes nas coníferas, ou seja, no cipreste. A conífera mais famosa é o cipreste. O cipreste também é muito usado na perfumaria. Eles têm um cheiro de pinho, tem um cheiro herbal, um cheiro verde, muitas vezes um cheiro que puxa para algo meio, como eu posso dizer, meio mentolado. Essas pomadas tipo VIP Vaporub, o VIP Vaporub tem bastante óleo essencial, né, de coníferas, tem bastante alfa-pineno e beta-pineno, também muito presente ali nas agulhas de pinheiro. Na pimenta nós também temos o Delta 3 Careno, que dá um aspecto meio amadeirado para a nota apimentada, um aspecto de madeira seca, algo meio canforado, e o linalol. Curiosamente, ele também é presente na madeira de pau rosa, mas ele tem um cheiro mais puxado para o floral, e também é uma nota que tem massivamente no Chanel 5. E por fim, nos monoterpenos nós temos um sabineno. E aí fica a pergunta, né? Quando estava estudando isso, lendo esses artigos científicos a respeito, né, das composições voláteis da pimenta, eu me perguntei, né, como é possível que um perfume que tenha óleo essencial de pimenta, como é possível que ele não arda os olhos, ele não arda o nariz, como é possível que nós não fiquemos com os olhos lacrimejando, nós não fiquemos com coriza, porque toda vez que a gente vai comer uma comida apimentada, que a gente bota pimenta, molho de pimenta, tudo mais, é comum que nós sintamos ardor nos olhos, nós sintamos o ardor na boca, né? Essa sensação sulfurosa, né, que queima, faz os olhos lacrimejar, faz o nariz escorrer com coriza, né? Por que que no perfume não acontece isso, né? E eu me perguntei, será que é porque no óleo essencial usado na perfumaria, será que é porque não tem piperina? Que a piperina é exatamente a molécula responsável pela queimação, pelo ardor. E sobre essa questão também consultei o suporte lá do Perfumístico. Ele analisou alguns artigos e me disse isso aí que vocês estão vendo na tela. E no artigo que ele viu é exatamente isso, né? O óleo essencial, né, usado na perfumaria, ele é extraído por arraste a vapor, destilação a vapor. E quando você faz a extração via solvente, ou seja, muito dos compostos sólidos permanecem ali, inclusive a piperina, porque a piperina não é volátil. E aí, por conta disso, o óleo essencial usado na perfumaria de pimenta, né, o óleo essencial de pimenta, não tem piperina, por conta disso ele não queima, ele não arde. Por conta disso você consegue usar um perfume desses sem espirrar, sem ficar com os olhos lacrimejando, sem ficar com coriza. Antes de começar a fazer análise propriamente histórica, eu quero ler o que tem aqui na caixa do Black Pepper. Diz o seguinte: a pimenta preta é reconhecida como o rei das especiarias. Na Grécia Antiga, era utilizada como moeda e oferecida aos deuses como um ingrediente sagrado. Aí, desse ponto em diante, ele vai descrever o perfume. Não nos interessa ler esse texto. Se eu fosse falar da história da pimenta, seriam aí 3.000 anos de história. É inabarcável, impossível para abordar isso num vídeo aqui no YouTube. Neste exato momento eu vou fazer um pequeno resumo de um apanhado que eu fiz
Eu faço uma contextualização e em seguida a gente vê alguns pontos específicos que estão presentes em livros de autores antigos, tá? Mas a primeira contextualização é a seguinte. Feito esse texto aqui diz que na Grécia Antiga a pimenta era usada como moeda e oferecida aos deuses como ingrediente sagrado. Talvez não seja bem assim. Quando se fala em Grécia Antiga, nós estamos falando de qual período exatamente? Qual período ele está se referindo? A marca está se referindo? Porque está se falando do período clássico, por volta de 400 a.C., a época ali de Platão e de Aristóteles. Está falando do período minoico, 3.000 a mais ou menos 1.400 a.C., 3.000 a 1.400 a.C., ou do período micênico, ali 1.600 a mais ou menos 1.100 a.C. Por quê? Nesse período da Grécia Antiga pré-romana, você vai entender porque eu estou falando pré-romana, especialmente entre o período micênico e o período clássico, estamos falando aí do século XV ao século IV a.C., muito provavelmente os gregos não conheciam e não tinham contato com a pimenta preta. Nessa época, ali, entre o período minoico e o período clássico, não há registros, até onde eu procurei, não há registros entre rotas comerciais entre a Grécia e a Índia. Essas rotas comerciais entre gregos e indianos, eles começam depois, um período bem posterior. Aqui eu vou lhe mostrar, só na época do Império Romano que a gente tem registros claros dos romanos saindo daqui da Itália, passando aqui por Creta, vindo até o Egito. Aqui do Egito passa pelo delta do Nilo, eles entram aqui no Mar Vermelho. Aí eles vêm, descem o Mar Vermelho inteiro, passam aqui pelo Estreito de Mandab. Aí vem aqui o Golfo de Aden e daqui eles chegam na Índia. Aqui a Índia. Comprava-se muita canela aqui no Sri Lanka, sul da Índia, né? Então essa era a rota que os romanos faziam para virem até a Índia. É por conta disso que os venezianos, né, os venezianos controlavam muito. Os venezianos tinham muito contato com mercadores árabes. Daí vem uma das inspirações, né, para o Mercador de Veneza de Shakespeare, né? Os venezianos aqui tinham uma posição estratégica e por conta disso eles tinham todo o acesso a essa região aqui do Mediterrâneo para comercializar especiarias. As fontes gregas que falam da pimenta são mais tardias. Pedano de Dioscórides, Teofrasto. Teofrasto foi discípulo de Aristóteles. Pedano de Dioscórides era um autor grego, né, que escreveu aquele livro de Matéria Médica. Se você acompanha o meu canal, você já me viu falar desses autores. E o próprio Heródoto, que também é ali da época da Grécia Clássica, ele fala da canela, ele fala do cardamomo, ele fala do ládano, do Cistus labdanum, ali originário da ilha de Chipre. Se você acompanha o canal, já viu esse vídeo aqui e já viu esse outro vídeo aqui, onde a gente fala dessa história greco-latina, greco-romana. Mas o Heródoto não fala da pimenta em nenhum momento. Então, é pouco provável que os gregos antigos tivessem esse conhecimento da especiaria. O período minoico e o período micênico, que eu tratei detalhadamente desses períodos, nesse outro vídeo aqui, de outro perfume da Corês, que fala de açafrão, né? Nós não encontramos referências à pimenta. Não encontramos. O comércio direto com a Índia só se consolidou bem mais tarde, no período helenístico e depois com o domínio romano. O Império Romano engloba a Grécia, e aí eles começam a fazer uma exploração sistemática do Mar Vermelho. Então, como é que deu esse processo? Após o fim da Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, os macedônicos, Alexandre o Grande, invadiram a Grécia, dominaram a Grécia, e a partir dali nós tivemos o período helenístico. Os macedônicos, Alexandre era um grande apreciador da cultura helênica, da cultura grega. E já num período de certa decadência do Império Macedônico, né, Filipe V lutou contra os romanos,
perdeu diversas batalhas, e os romanos, ali na Batalha de Cinecéfalo, depois a Batalha de Pidina, e depois a Batalha de Corinto, os macedônicos foram perdendo certas batalhas contra Roma, e Roma acabou por anexando a Grécia aos seus territórios, né? Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Macedônico se divide em dois grupos, basicamente, os Seleucidas e os Ptolomeus. Os Ptolomeus ficaram no Egito. E lembrando que no Egito nós tínhamos Alexandria, que era nada mais nada menos que um epicentro da cultura helênica ali no continente africano, né? E também a gente deve lembrar que os Ptolomeus são ancestrais de ninguém menos que Cleópatra. O fim do Império Macedônico se deu ali mais ou menos entre 200 e 100 a.C. e Cleópatra já viveu entre 50 e 30 a.C. E inclusive Cleópatra é uma das razões da inspiração dos perfumistas na criação da família olfativa oriental, né? Porque dizem as lendas que Cleópatra, quando foi ver Marco Antônio, ali no delta do Nilo, os barcos que Cleópatra usava para encontrar com o cônsul romano, eles estavam totalmente perfumados, com muitas resinas e muitos incensos. E essa é justamente uma das marcas do perfume oriental, ser um perfume incensado, resinoso, etc. Então, veja, muita coisa está interligada, né? Finalizando essa parte, né, essa contextualização, muito provavelmente os gregos não tinham contato com a pimenta preta, essa pimenta que vem da Índia, né? Então, provavelmente esse briefing aqui da Cores, ele tem essa pequena falha, porque isso aqui é uma coisa muito comum que se fala de certas especiarias, tem coisas que povoam o imaginário, mas no final das contas elas não são tão precisas historicamente, né? Eu próprio não encontrei referências à pimenta nessas fontes mais antigas que eu mencionei. O que eu encontrei referente à pimenta a gente vai ver agora em autores da antiguidade. Os gregos, no período helenístico, no período clássico, eles viam a pimenta como um elemento farmacológico medicinal inserida ali na tradição médico-botânica, que começa com Hipócrates, Teofrasto e depois Pedânio Dioscórides e, já em Roma, Galeno. Galeno era um autor que passeava pelas duas culturas, né? Pela cultura grega e pela cultura romana. Sabia latim e sabia grego. A pimenta tinha um valor terapêutico e não gastronômico entre os gregos. Quando você encontra menções da pimenta sendo usada num alimento, ela tem uma finalidade, uma função digestiva, uma função médica. E os romanos não, a gente vai ver que os romanos eles viam as coisas de uma maneira muito mais luxuosa. A pimenta tinha um caráter, portanto, assim, muito mais gastronômico, muito mais comercial, algo relacionado aos prazeres da comida. Em Teofrasto, no Historia Plantarum, nós vemos que ele diz o seguinte: o pimenteiro é um arbusto que tem duas espécies de fruto. Um é redondo como uma ervilha, possui uma casca e uma polpa semelhante às das bagas do loureiro, sendo avermelhado. O outro é alongado e preto e contém sementes pequenas como os da papoula. Este segundo é muito mais forte, ou seja, mais picante, né, mais potente, que o primeiro, mas ambos são quentes. Por essa razão, estes frutos e o incenso são considerados antídotos contra a cicuta. Cicuta é a erva que Sócrates teve que beber, né? A sua sentença de morte foi o autoenvenenamento por cicuta. O Ateneu de Naucrates, ele escreveu aquele livro Banquete dos Eruditos, pouquíssimo conhecido. Dele sabe-se pouquíssima coisa do próprio autor, então os pesquisadores eles confabulam muito a respeito da sua biografia. Esse livro, Banquete dos Eruditos, é um simpósio, né, escrito ali no formato de diálogo, né, os personagens ali conversam num convivium, né, que é o convivium era o tipo de reunião gastronômica, o jantar, pessoas influentes, pessoas nobres se reuniam, né, os convivas se reuniam
para conversar, para comer, para beber vinho e tal. E ali eles discutiam vários assuntos, né? Por isso que o nome geralmente é traduzido como Banquete dos Eruditos. Atendeu de Náucrates, um autor de cultura helênica, grego, escreveu em grego, se insere num contexto de autores gregos já sob influência romana que queriam preservar elementos da cultura grega para fazer uma diferenciação. Isso aqui é grego, isso aqui é romano. E aí ele sai fazendo um grande compilado de práticas, de costumes, de hábitos, dos mais pitorescos aos mais, por assim dizer, elevados hábitos gregos. E a primeira também aparece aqui no Banquete dos Convívios, num contexto culinário, num contexto assim, uma certa extravagância. Existe um conjunto de papiros antigos, de documentos variados, dos quais não se tem exatamente uma unidade entre eles, mas que foram compilados por acadêmicos contemporâneos, acadêmicos modernos. E esses papiros, essas fontes primárias, tratam de receitas e também de simpatias, de encantamentos, né? De magia. E o compilado desses documentos, dessas fontes primárias, desses achados arqueológicos, foi chamado de Greek Magical Papyri, os papiros gregos mágicos, papiros mágicos gregos. E aqui nós encontramos a pimenta utilizada num contexto de ritualística, de simpatia. Parte dessas simpatias, dessas coisas, devam ser relacionadas também aos mitos e aos ritos mitraicos. Mas diz aqui algumas coisas relacionadas a, sabe, sexo. Para poder copular bastante, triture 50 pequenos pinhões junto com 60 ml de vinho doce e 2 grãos de pimenta e beba. Uma bebida afrodisíaca, né? Agora, para conseguir uma ereção quando quiser, triture uma pimenta com um pouco de mel e unte o seu membro. Bem, eu acho que a pessoa tem que ser. A pessoa tem que ser assim, um cara tem que ser meio maluco, né? Pra achar que se você passar pimenta na bilola, você vai ter uma ereção prolongada. Ai, que delícia! Mas ainda dentro desse contexto, né, a pimenta como algo afrodisíaco, a pimenta como algo excitante sexualmente, nós temos o escritor Eliano, que escreveu aquela História dos Animais. Né? Ele era um autor romano, muito conhecido por ser, apesar de romano, falar muito bem, escrever muito bem em latim, mas ter um grego, escrever e falar em grego de uma maneira assim excepcional, melhor do que muitos gregos mesmos, né? Então, dizia-se que Eliano falava com uma fluência, com uma facilidade, com uma eloquência em grego tão admirável que parecia que da sua boca as palavras escorriam feito mel. Então eu imagino Séptimo Severus repreendendo ele por estar falando grego em Roma. Eu imagino ele sendo repreendido. Buenas tardes. Hello. Good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. ¿Me hablas español? I don't feel comfortable Escúchame, talking si in no hablas Spanish. español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer reto. Tú eres colombiana.
Tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Y esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no hablas español, te largas. Sí, señora. Qué bueno. Hablemos español. Aquele livro História dos Animais, ele menciona a pimenta como algo estimulante para as ovelhas fêmeas. Para obter dos animais uma descendência mais numerosa, seus tratadores, na época do acasalamento, pegam punhados de sal e nitro e esfregam com eles o aparelho genital das fêmeas, ovelhas, cabras e éguas. Com esses procedimentos, desperta-se nelas um maior apetite sexual. Outros as untam com pimenta e mel. Outros com nitro e semente de urtiga, e alguns fazem isso com aipo cavalar e nitro. Graças a essa irritação, as fêmeas de um rebanho perdem o domínio de si mesmas e se lançam enlouquecidas em busca dos machos. Bicho, eu imagino alguém... Eu imagino alguém esfregar urtiga lá embaixo, né? E ver o outro enlouquecer. Acha que o outro tá enlouquecido com tesão. Meu Deus do céu. Ainda bem que certas práticas, certos costumes, né, deixam de ser feitos, né? E o conhecimento avança, né? Mas é interessante olhar essas coisas do passado para entender a mentalidade, né? E aqui nós temos agora Estrabão, autor de geografia, um autor grego, um dos geógrafos mais importantes da história, né? Talvez podemos considerar Estrabão o pai da geografia. Ele vai mencionar exatamente rotas, né, o conhecimento do mundo na época. E depois nós temos também o próprio Plínio o Velho. Plínio o Velho já é figura carimbada aqui desse canal, já apareceu aqui milhares de vezes. Estrabão vai falar de alguns portos que os próprios romanos usaram nas suas incursões para a Índia para a compra de pimenta. Desse Estrabão no Geografia 2:5-12. E os romanos recentemente invadiram a Arábia Feliz com o exército comandado por nosso amigo e companheiro Hélio Galo, e comerciantes de Alexandria já navegavam com suas frotas pelo Nilo e pelo Golfo Arábico até a Índia. Por isso, nós conhecemos muito mais esses países do que os nossos predecessores. Veja, Estrabão é do século I a.C. E olha o que ele acabou de dizer aqui. Nós conhecemos muito melhor esses países do que os nossos predecessores. Por isso que eu digo, provavelmente o pessoal da Grécia Antiga, o grego antigo, não conhecia a pimenta. Eu não conhecia a Índia, talvez. Além disso, quando Galo governava o Egito, nós frequentávamos e subíamos com ele o Nilo até Ciene e os limites da Etiópia, e constatamos que 120 navios navegavam a partir de Mios Hormos em direção à Índia, quando antes, no reinado dos Ptolomeus, eram pouquíssimos os que se atreviam a navegar e a comerciar com mercadorias indianas. Aqui. Talvez a pimenta não fosse conhecida. Eram pouquíssimos os que se atreviam a navegar e a comerciar com mercadorias indianas. Ou seja, onde é que eles iriam conseguir pimenta preta? E Plínio o Velho tem duas passagens que ele fala da pimenta. Plínio não gostava de pimenta, ele criticava a pimenta, criticava Roma por conta do seu uso excessivo de pimenta. Porque Plínio era um aristocrata, e um aristocrata à moda antiga, né? À época ele tinha aquela ética e aquela moral do homem austero. O homem austero da disciplina militar severa, que é contra o luxo, que é contra a desmesura, que é contra os excessos. O próprio Tito Livio, grande historiador romano, ali um pouco anterior a Plínio o Velho, o próprio Tito Livio lamentou muito quando o luxo, a ostentação, a cobiça pela riqueza, pelas coisas supérfluas,
entrou em Roma, né? Tito Livio lamenta isso. Eu falo detalhadamente dessa ética romana no meu livro sobre Nicolau Maquiavel, Quando os Homens Voltarão a Viver com os Deuses, a função do mito e da religião na obra de Nicolau Maquiavel. Nicolau bebe muito nessas fontes, a sua compreensão da moral é muito influenciada pelos romanos, pela leitura de Tito Livio, e ele vai nesse sentido quando ele condena o ócio. Então Plínio, ele descreve as rotas marítimas, né, que iam do Egito ao sudeste da Índia, e ele lamenta a grande perda de capital romano no comércio de especiarias com a Índia. Um assunto digno de nota, já que a Índia drena de nosso império 50 milhões de sestércios. 50 milhões de sestércios. Mas o Plínio, quando ele fala da pimenta, das propriedades mesmo da pimenta, ele diz o seguinte. Aí você vê que ele não entende como é possível que seja tão popular em Roma, né? É notável que o uso da pimenta tenha se tornado tão comum. Algumas mercadorias atraem pelo seu sabor doce, outras por sua aparência, mas a pimenta não tem nada que a recomende, ou nada que a torne especial. E pensar que a sua única qualidade agradável é a pungência, o ardor, e que se vá até a Índia para obtê-la. Quem foi a primeira pessoa que se dispôs a experimentá-la na comida, ou que, em sua cobiça por um apetite, não se contentou somente com a fome? Tanto a pimenta quanto o gengibre são plantas silvestres em seus países e mesmo assim são compradas por peso com ouro e prata. O que ele quer dizer aqui é que é impressionante que uma coisa que cresce de maneira natural seja comprada a peso de ouro e prata. Mas em toda a enciclopédia de Plínio eu cheguei a catalogar mais ou menos 45 vezes que ele menciona a pimenta. Mas as duas menções mais importantes, com uma visão mais interessante, é justamente essas duas que eu passei. Mas ao mesmo tempo, né, nós não sabemos quanto é que a Índia gastava com Roma, porque com certeza você vê isso nesse livro aqui, The Indo-Roman Paper Trade and the Muziris Papyrus. Esse aqui é uma foto do papiro de Muziris, né, que você encontra no Google Arts and Culture. Tem uma... Eu não consigo baixar essa foto, mas ó, isso é uma das fontes primárias, da qual, isso é uma das fotos do papiro, né? Nós encontramos os principais estudos a respeito das rotas comerciais do Império Romano com o Oriente, né? Uma coisa que vai ser mencionada aqui nesse livro é exatamente um problema de ordem de fonte primária, que nós não temos acesso a, nós não sabemos quanto é que Roma ganhava também com esse comércio. Nós sabemos mais ou menos quanto é que Roma gastava com a Índia, mas evidentemente a Roma também deveria vender algo para a Índia, né? Eles não iam com navios vazios para trazer pimenta e especiaria, eles iam com navios cheios, vendiam mercadoria no Oriente e traziam de volta a mercadoria que eles compravam lá. Todo comércio marítimo tem esse princípio, né? Você vai com uma mercadoria, volta com outra. Você vai com uma mercadoria, vende, volta com outra, a que você comprou. E assim circula o negócio. Nós não sabemos exatamente o que é que Roma vendia para outros países aí no seu comércio marítimo. Nesse livro aqui, The Thames, 1800 Years Ago. Também é uma fonte interessante, escrita pela perspectiva de um indiano, a respeito exatamente do comércio, né? O autor Viswanatha Kanasakabhai, ele era advogado, historiador e dragologista, né? Esse livro é de 1904. E o próprio nome do livro, Os Thames, 1800 anos atrás, trata exatamente do período do século II a.C. E ele aborda aqui muitas questões de geografia, cultura, comércio, religião e filosofia dos Thames, né? E evidentemente aqui você encontra, eu vou colocar aqui na tela o texto específico que eu separei aqui no roteiro para vocês poderem ver, você encontra menções ao comércio entre indianos e romanos. Romanos e gregos nesse período aqui, já os gregos, a Grécia fazia parte do Império Romano. Diz aqui, por exemplo,
Perto da foz do rio de Perivar havia Mukiri, o importante porto. Um poeta o descreve assim: a próspera cidade de Mukiri, onde os belos navios grandes dos Yávanas, os Yávanas era o termo usado, para designar os gregos e romanos, trazendo ouro, chegam estalando a espuma branca nas águas do Perivar, que pertence ao Kerala, e retornam carregados de pimenta. Peixe é trocado por arroz, paddy, que chega em cestos às casas, diz outro poeta. Sacas de pimenta são trazidas das casas para o mercado. O ouro recebido dos navios em troca dos artigos vendidos é trazido à margem em balsas. Em Mukiri, onde o som do mar revolto nunca cessa e onde Kuduvam, o rei do Xera, oferece aos visitantes os raros produtos dos mares e das montanhas. Perivar é ali onde o litoral da Índia deságua no mar Arábico, É no sudoeste da Índia. Outro trecho, Neokun, da cidade da qual a pimenta era exportada em barcas para Bacarei, é mencionada por vários autores sob formas variadas. O sítio desta cidade fica a 6 milhas a leste de Kottayam, não longe de Benanchila, onde se cultiva até hoje a melhor pimenta. Já nos caminhando para a parte final, nós temos mais algumas fontes literárias. Nós temos o famoso Jantar de Trimalquion, na obra Satyricon, que é um romance satírico de Petrônio. Nesse banquete paródico, boa parte dos pratos contém pimenta, servidos com gemas apimentadas e um garum, que é um famoso molho de peixe romano. Um garum com pimenta. E a esposa do anfitrião distribui mais pimenta moída aos convidados. Os pratos são fortemente apimentados. Eles aparecem aqui no contexto da obra do Petrônio como uma sátira. Talvez uma sátira a esse gosto pelos luxos, É comum da comédia a gente usar um exagero intencional, Nós temos também alguns epigramas de Marcial, Maquiavel escreveu alguns epigramas muito interessantes, inclusive. Por exemplo, tem um epigrama aqui de Marcial que ele menciona o mito de Meleagro, Essa passagem que você está vendo aí na tela, que ele fala do javali assado com muita pimenta. Esse javali que foi caçado vai ser assado com bastante pimenta. Isso é uma referência ao javali do mito de Meleagro. Uma última menção honrosa à pimenta na cozinha, na culinária romana. Nós temos uma fonte primária, que é esse livro aqui, deixa eu jogar para cá, de Apício, Marco Gavius Apicius. Aqui ele está usando instrumento como Cozinha Romana. Porém, o nome original dessa obra é de Re Quoquinaria, sobre a arte, sobre, entre aspas, a coisa da cozinha, a arte da culinária. A gente pode traduzir de maneiras bem adaptadas, Essa versão, esse PDF, é um PDF bilíngue. Eles insertaram aqui muitas imagens bem interessantes. Imagens propriamente históricas, Tem aqui um lado a receita em latim e do outro lado a receita em espanhol. Traduzindo em espanhol. Nesse livro, nas receitas de Apício, se eu não me engano, é a única fonte primária de receitas culinárias romanas, escritas naquela época, que sobreviveu. É a única fonte primária que nós temos. Aqui tem umas 400 e alguma coisa, 400 e poucas receitas. Dessas 400 e poucas, bota aí, umas 420, não lembro exatamente o número exato de receitas que tem aqui. Mas dessas 420 receitas, umas 390 levam pimenta. 390 receitas por aí. Quase todas as receitas do livro têm pimenta. Então, a pimenta na Roma antiga, sim, ela era onipresente. Mais ou menos como era hoje. É uma coisa assim absurda. E aqui tem umas outras receitas muito interessantes também, Não é apenas receita de pratos, mas também tem receita de bebida. Tem uma receita aqui de um vinho de violeta, Rosarum et Violatium, vinho de rosas e violetas. Eu fiquei com vontade de tentar fazer isso aqui. Eu faço umas receitas de vez em quando, eu pego umas receitas antigas. Eu já fiz aqui em casa a receita de uma cerveja de manteiga, uma receita
do tempo da Inglaterra vitoriana. É uma receita de uma cerveja encorpada que leva gema de ovo, açúcar mascavo, cravo, canela, anis estrelado, gengibre. E assim, é bem temperada essa cerveja e você bebe quente, né? Você leva ao forno, você leva ao fogo e você bebe quente. Gostoso pra caramba. Aqui em casa ninguém gostou, somente eu e alguns amigos, mas tudo bem, faz parte. Eu gostaria de tentar fazer essa receita de vinho de violeta, mas enfim, mais ou menos importante, mas também não convém a gente adentrar aqui com tantos detalhes, porque nós só estaremos repetindo. A pimenta aparece com bastante frequência no livro de Marco Polo, nas viagens de Marco Polo. Ele fala da pimenta de Malabar, fala de Java, diz, né, que a pimenta ela é vendida por navios árabes que iam, né, do Mar Vermelho até Alexandria, ou seja, o Mar Vermelho até o Egito, e de lá ia para Veneza e Gênova. Como vocês sabem, eu não tenho nenhuma parceria com nenhuma marca e acho pouco provável que um dia eu venha a ter, porque se eu fizer uma parceria com qualquer marca, com qualquer casa de perfumaria, eu tenho que adotar um outro tipo de conteúdo, na final das contas eu vou me prejudicar, porque o canal vai perder a sua essência. A razão de ser desse canal é esse tipo de vídeo aqui que eu estou fazendo aqui. Esse tipo de vídeo aqui é tipo o Suzette da Granado, o Saffron Oris, os documentários da Comme des Garçons, o documentário do Paco Rabanne, o documentário do Isolda Cajueiro. É esse tipo de conteúdo que eu prezo, que eu quero fazer. E, infelizmente, não é com todo tipo de perfume que dá pra gente fazer. Então, assim, eu trabalharia com pouquíssimas marcas, com pouquíssimas casas. Mas eu trabalharia com muita satisfação com a Corez. Não é exagero quando eu digo que a Corez atualmente está entre as minhas marcas favoritas. Não exagero em nenhum ponto. Eu gosto demais dos perfumes dessa casa. Esse Black Pepper aqui, meu amigo, espetacular. Espetacular. Não sei se eu tô meio maluco, mas a abertura dele me lembra com uma certa ênfase o Stronger With You da Armani. A abertura do Stronger With You me lembra um pouco esse aqui, com a diferença de que o Stronger With You ele é mais encorpado e mais doce, ainda mais doce. Esse aqui tem uma abertura bem docinha, agradável pra caramba, mas o Stronger With You ele tem um aspecto bem mais caramelizado, coisa que esse não tem. Então, quando eles vão secando, eles tomam caminhos totalmente diferentes, mas os instantes iniciais da abertura lembram bastante. Só que aí o Stronger With You ele vai pegando contornos bem mais gourmands, e esse aqui vai pegando contornos bem mais aromáticos, bem mais verdes, bem mais frescos. O que é muito interessante porque, pela pirâmide olfativa, o que eu achei interessantíssimo, a pirâmide olfativa desse aqui, nós vemos que na saída nós temos limão, lima e mandarina, uma abertura extremamente cítrica. Então, onde está esse dulçor que eu sinto aqui na pele? De onde vem esse dulçor? A única resposta que nós poderemos dar é esse dulçor vem do Cashmere, né, do Cashmeran e do Âmbar. Provavelmente do almíscar branco, né, misturado aqui, né, fez um bloco de aroma que tem uma faceta adocicada. Mas esse dulçor não é de nenhuma forma enjooso, não é de nenhuma forma pegajoso. Ele é um dulçor bastante controlado, bastante agradável. E esse perfume, a pimenta aqui, eu tenho aqui a pimenta preta, está muito bem misturada. Justamente nesses aspectos levemente verdes que nós sentimos. Esse aspecto levemente verde é da pimenta. Porque nas notas de coração nós temos lavanda, pimenta preta, notas oceânicas.
Na nota de fundo, cedro, almísca, madeira de cachemire e âmbar. E a reação fisiológica que a pimenta causa no nosso nariz, que é exatamente uma dormência e esse cheiro verde de broto, cheiro também levemente herbal, nós não sentimos essa dormência. Ela está trabalhada de uma maneira que está muito suave. A pimenta aqui está nas facetas verdes que nós sentimos nessa fragrância. É um perfume, apesar de ter o mesmo nome, só que aqui eles deixaram o nome em inglês, né? Black Pepper. E esse aqui, pimenta preta, antigo, descontinuado, é um perfume bem diferente. Essa estética dos frascos da Coreza, essa estética de farmácia moderna, sabe? Tem a estética da Granada, aquela farmácia do século XIX, dos apotecários, que eu acho interessantíssima. Mas eu também gosto muito dessa estética aqui, uma farmácia contemporânea, meio minimalista, sabe? Eu gosto muito dessa estética aqui, desses frascos. Um vidro âmbar, sabe? Como se fosse um frasco de um vidro de remédio. Eu acho muito interessante, gosto. Mas esse outro perfume, que foi descontinuado, ele é bem diferente. Ele não tem uma saída doce, feito o seu irmão mais novo. Ele tem um aspecto bem mais amargo, mas também um pouco mais cremoso. Na pirâmide olfativa diz que nós temos folhas de violeta, notas verdes e limão na nota de saída. Se você assistiu um dos vídeos que eu mais gostei de fazer aqui nesse canal, que foi o vídeo do Grey Flannel, do Geoffrey Binney, vídeo de mais de um ano atrás, um vídeo antigo. Esse vídeo o pessoal gostou bastante, né? Onde eu mostrei a história de um perfume bem desconhecido aqui no Brasil. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre um flanker desse Grey Flannel, que eu tenho aqui uma amostra. O grande protagonista do Grey Flannel são as folhas de violeta. E tem uma certa faceta que eu sinto lá no Grey Flannel, que eu sinto aqui também. É uma faceta que ela é levemente azedinha, mas também levemente empoeirada, com um aspecto herbáceo, um verde bem vivo, bem pungente, uma coisa que lembra um mato cortado e um chá levemente amargo. É essa sensação que tem no Grey Flannel, que eu sinto aqui de uma maneira bem mais suave. As outras notas que aparecem aqui, pimenta, coentro, folha de tabaco, lavanda, eu não percebo elas de maneira sobressalente, né? Elas estão bem equilibradas ao ponto de não perceber algo isoladamente. E nas notas de base, âmbar, mel e almísca. Essa base aqui ela está colocada de uma maneira mais justamente para equilibrar. Porque um perfume que tem folhas de violeta, notas verdes, tem coentro e tem tabaco, seria um perfume extremamente travoso, com um amargor quase que insuportável. Seria um verde amargo, assim, insuportável. Então, a lavanda, a própria pimenta também tem um aspecto verde muito forte. Então, a lavanda, esse almíscar e esse mel, eles vêm para equilibrar tudo isso. Senão, esse perfume seria inutilizável. Você não aguentaria usar esse perfume. Acho que ia ter cheiro de bétula, cheiro de alcatrão, sabe? Cheiro de bituca de cigarro. Tá entendendo? Seria horrível um perfume assim. Então eles colocaram para deixar o perfume bem mais equilibrado. Eu acho esse perfume muito bom. Gosto dele. Mas, com muita sinceridade, o irmão mais novo, pimenta Black Pepper, eu acho ele melhor. Eu acho ele muito mais interessante. Tem algo aqui nele, no Black Pepper, que eu, feito diz aqui, tem notas oceânicas. Tem algo nele, após alguns instantes, feito agora eu estou sentindo, tem algo nele levemente aquático mesmo. Tem algo meio ozônico. Tem uma coisa aqui, uma faceta bem fresca, que é meio ozônica, que ela tem aquela sensação que gela o teu nariz, semelhante num perfume aquático. Eu achei muito bom. Agora tem um detalhe, tem outro perfume da Corez que ele não é vendido aqui no Brasil. Inclusive a Corez tem muitos perfumes que nunca vieram para cá, tá? Infelizmente.
Mas tem um outro perfume também de pimenta, chamado Mountain Pepper. Pimenta da montanha, né? Mountain Pepper. E são 3 perfumes que têm uma pirâmide olfativa diferente. O pimenta preta, o Black Pepper e o Mountain Pepper, os 3 têm pirâmides olfativas diferentes. Então são perfumes diferentes, né? Apesar de que aqui no Fragrantica eu vi um camarada aqui chamado Janju Vieira. Ele deixou um comentário aqui. Diz o seguinte: no Brasil é o delicioso e descontinuado pimenta preta. Então esse camarada aqui do site disse que esse Mountain Pepper seria esse perfume aqui que foi descontinuado, mas que continua sendo vendido no exterior. Eu acho que essa informação não procede, visto que são perfumes que mostram uma pirâmide olfativa diferente. Esse aqui mostra que tem laranja, bergamota, sálvia, pimenta, alecrim, almíscar, âmbar e musgo. Nesse tem sálvia, alecrim e musgo, coisa que não tem em nenhum dos outros 2, né? Então eu acredito que ele deve ter se confundido. Talvez seja um perfume muito parecido com este. Talvez seja muito parecido. Porém, pela pirâmide olfativa a gente vê que são fragrâncias diferentes, são perfumes diferentes. Inclusive tem um detalhe, né? Eu vou botar aqui na tela para vocês verem os detalhes dessa caixa, né? Eu tirei fotos, mas você vê que tem uma estampa aqui que parece uma pintura de um mercado. Eu consigo ler a palavra aqui Chicago aqui na estampa. Eu não consegui identificar que pintura é essa. Isso não parece uma pintura de uma construção antiga da Grécia, mas sim uma pintura de algum prédio da Auburn Street, lá em Chicago, né? Eu não sei exatamente de que pintura seria essa, se é uma pintura autoral, se é uma ilustração autoral, ou se eles pegaram uma pintura famosa e adaptaram na caixa. Eu não sei. A maior volumetria da Cores são 50 ml. Eu acho que é pouco. A média de preços da Cores hoje está 300 e poucos reais. Quando você consegue alguma promoção no próprio site deles, você consegue uma promoção, você consegue um perfume deles a 200 reais. Então, um perfume a 200 reais, 200 e poucos, preço cheio, 300 e poucos reais, um perfume de 50 ml, acaba sendo um perfume um tanto quanto caro, né? Um preço meio salgado. Mas assim, vocês que me acompanham há mais tempo, vocês sabem que preço, projeção, fixação são coisas que não entram na minha análise. Porque preço, projeção e fixação se você estiver analisando o perfume por uma perspectiva puramente comercial, puramente utilitária. Não é a minha proposta aqui. A minha proposta aqui é histórico-cultural. É uma proposta propriamente de cultura perfumística. Então eu me abstenho a fazer julgamento de preço, né? Ao máximo possível. Nessa faixa de preço aqui, o que eu posso dizer é o seguinte: para mim está aceitável. Para o meu bolso, essa faixa de preço está aceitável, dado a qualidade que é entregue. A qualidade da matéria-prima aqui, você percebe uma qualidade de fato acentuada. A sensação de conforto ao usar essas fragrâncias também é bastante elevada. Comenta-se que os perfumes da Cores não tem tanta projeção, não tem tanta fixação. Isso para mim nunca foi um problema. Se você acha que esse preço cabe no teu bolso, eu recomendo que você experimente. Eu não sei onde existem lojas da Cores aqui no Brasil. Eu moro em Pernambuco, talvez deva ter loja em São Paulo, loja no Rio de Janeiro. Não sei onde tem uma loja física aqui. Mas eles vendem hoje uma volumetria menor, né? Eles vendem em 7 ml. Então você pode arriscar, ou você tenta arriscar comprar decante. Decante é uma coisa que eu sempre compro, sempre recomendo, para você conhecer mais fragrâncias. Seja meu aluno no curso História Cultural do Perfume. Um cheirinho no cangote. E até a próxima.